Olá você, muito boa noite. É muito bom estar aqui mais uma vez para lhes apresentar mais um capítulo dessa história, né? A maior história de todos os tempos. Hoje, hoje vamos falar sobre os sinais da volta de Jesus. O que vai acontecer antes de Jesus vir buscar aqueles que se entregaram a Ele, os salvos de todos os tempos. E antes de iniciar, eu peço a você que, se não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, né, para aquelas pessoas que você tem contato com elas. E não perca, né, todas as sextas estamos aqui para apresentar mais um capítulo dessa extraordinária história, né, a maior história de todos os tempos. Bem, vamos começar. Vimos no outro capítulo o nascimento de Jesus. Jesus veio, nasceu e morreu por nós, né? Mas ele vai voltar, né? E pelos sinais, pelas coisas que acontecem em nosso meio, né, no mundo, temos a certeza de que está cada vez mais perto da sua volta. Uma vez os discípulos, depois que Jesus falou algumas coisas, né, que iria voltar, os discípulos ficaram ali querendo saber, né, o que vai acontecer antes da sua vinda. Em Mateus 24:3, diz assim, os discípulos perguntando, né, a Jesus: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Da vinda de Jesus, Jesus vai vir para, como eu disse, para levar aqueles que o aceitaram, salvos de todos os tempos. E Jesus disse: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ele disse: Vocês verão falar de guerras. E vemos muitas guerras. Vimos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, Guerra de Canudos, que foi aqui no Brasil. Teve a guerra entre Irã e Iraque, Estados Unidos e Iraque. Agora temos a Rússia e a Ucrânia. A guerra no Oriente Médio contra Israel, Hamas, né? Aquela guerra que não tem fim. E vemos aí rumores de guerra entre Estados Unidos e China, Estados Unidos e Coreia. Guerras, guerras e mais guerras. É, e, e esses são alguns sinais, os sinais que precederão, né, a volta de Jesus. No começo da Primeira Guerra Mundial para a Segunda demorou muito tempo. Da Segunda Guerra Mundial para cá não foram muitas guerras, mas agora, nesses últimos anos, são muitas guerras, uma em cima da outra, né, acontecendo. E em Mateus 24:10, continuando, ele fala: Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Vemos pessoas hoje em dia odiando umas às outras por conta de quê? De futebol, política, até mesmo religião, né? Esse negócio também que inventaram de ideologia de gênero, pessoas também querendo poder, colocando umas contra as outras. Isso que a Bíblia falou está se cumprindo, né, em nossos tempos.
E em 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 4, ele fala desses acontecimentos, né? Diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É o que a gente vê, né? As pessoas têm mais amor às coisas do mundo, festas, bebedeiras, farras, eventos, gastam milhões em várias coisas, em jogos, em diversões, em drogas, e o que é de Deus eles desprezam. Daqui a pouco você vai ver, já aconteceu em um tempo pequeno, mas depois vão acabar vão fazer com que o cristianismo também se cale. As igrejas vão ser fechadas. E também Mateus 24:7 fala: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Você vai ver fome em vários lugares, e mais pela parte da África. Ali as pessoas têm pessoas que comem capim, comem grama, crianças desnutridas, pessoas sem ter onde morar, sem ter o que comer, muitas vezes sem ter o que vestir. Pessoas em situações difíceis. A Somália vive cerca de a sua pior crise, né, em 40 anos. Com a falta de alimento, a fome, né? A ONU adverte que 500 mil de crianças de menos de 5 anos correm risco de morrer, né, de fome até esse ano. E existem muitos lugares afetados. Pessoas em meio à guerra, terremotos, catástrofes. Isso acontecendo em vários lugares. Em uma escala de tempo curto, né? Antes vimos um terremoto hoje, e daqui a 2 ou 3 anos estávamos sendo notificados de outras catástrofes, né? Mas hoje em dia, de vez em quando, há notícia de terremotos, de tsunamis, coisas da natureza, né? Que levam muitas pessoas à morte, né? Em Mateus 24, também continuando, os acontecimentos que há de vir antes da vinda de Jesus, Mateus 24, versículo 29, diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, e aí diz esse verso, né? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, vai acontecer algo. E as tribulações, como é que vai ser essas tribulações? O que vai acontecer, né? Olha o que aconteceu com Estevão, né? Falando aqui no livro de Atos, capítulo 11, versículo 19, diz: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia,
não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Veja só, a tribulação que sobreveio a Estevão. E Estevão sofreu a morte. Pessoas ali apedrejaram Estevão. Ele passou por essa tribulação. Ele foi o primeiro mártir da história. Em Mateus 24, 9 diz aqui: então sereis atribulados e vos matarão. Serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus falando aos discípulos. Os discípulos de Jesus, no final dos tempos, eles serão atribulados. Passarão por tribulações, perseguições e até matarão os seus discípulos. Você que já ouviu que as pessoas no tempo da tribulação vão sumir desse planeta, pode ficar certo de que esse é um tremendo engano. A Bíblia aqui diz que os discípulos de Jesus vão ser atribulados, vão sofrer tribulações antes da sua vinda. Mais um texto para confirmar isso. Mateus 24, 21 a 22 diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Jesus mesmo disse, quem está falando é Jesus, não sou eu, não é nenhum outro discípulo de Jesus, é Jesus. Diz que porque nesse tempo haverá grande tribulação, desde o princípio do mundo até como nunca mais houve, e nunca haverá uma tribulação como essa. E versículo 22 diz: não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Por causa dos escolhidos, dos salvos, o tempo de perseguição será curto. Algumas pessoas vão morrer, mas esse tempo será abreviado por causa dos salvos, porque vão ter pessoas que vão ver Jesus voltar sem passar pela morte. E em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, ele fala assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Aqui, quem fala também o livro de Apocalipse é Jesus. Ele diz que ele vai guardar eu e você da hora da provação que está para vir sobre todo mundo. Ele vai guardar a mim e a você, vai proteger, não vai tirar do mundo, não vai tirar você daqui desse planeta. Ele vai proteger a mim e a você da grande tribulação, da prova que vai haver. E depois dessa provação que vamos passar, depois da provação que vamos sofrer, os que estiverem vivos vão ver essas coisas, né? Já aconteceu uma vez no passado, mas vai acontecer novamente antes da volta de Jesus. Aqui diz, continuando Mateus 24, versículo 29. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. O sol não vai dar mais a sua claridade, ele não vai brilhar como brilha hoje. A lua vai se tornar como sangue, não essa lua que vemos
que as pessoas dizem que é lua de sangue. A lua vai ficar vermelha mesmo, cor de sangue mesmo. Isso que vemos não é lua de sangue. As pessoas dizem, mas não falam sem ter a compreensão do que realmente a Bíblia mostra, quer mostrar. Porque como diz lua de sangue, vermelha como sangue, é vermelho mesmo. Não é esse tom meio alaranjado que vimos, não. Também as estrelas vão cair do céu. Estrelas vão vir lá do céu para a Terra. Cometas, asteroides, não sei. Mas vão acontecer essas coisas. O Sol, as estrelas vão cair do céu e a Lua ficará como sangue, vermelha como sangue. E também Jesus advertiu sobre outras coisas. Mateus 24, 4, 5 fala assim: E ele vos respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Essas pessoas que estão aí sendo apresentadas, todas elas falam ser Jesus, falam ser Cristo. Cada continente já teve uma pessoa que falou que era Jesus. Continente africano, continente europeu, asiático, continente americano, continente sul-americano também. Todos esses se diziam que era Jesus. Um dos mais conhecidos tem esse aqui que levou muitas pessoas ao suicídio coletivo. Foi muito falado na mídia, nos meios de comunicação. Esse é um porto-riquenho que viveu nos Estados Unidos, ele também já faleceu. O mais conhecido dos brasileiros é Henrique Cristo, é que se diz Jesus, né? Ele ainda vive, ainda está em nosso meio, né? E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Você vê aí na televisão e presencial mesmo nas igrejas, pessoas dizendo que profetizam tal coisa, que falam sobre vida de outras pessoas, profetizam mentiras às vezes, né? Falam com demônios nos seus cultos, onde os cultos eram para ser só de adoração a Deus. Fazem entrevistas com Satanás e ali tomam conta do culto que era para ser tão somente para Deus. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Muitas pessoas também estão enriquecendo com o Evangelho, às custas dos fiéis, dos seguidores de Deus e de Cristo. Em Mateus 24, versículo 24, diz que porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se possível fosse, ele enganaria até a mim e até a você. Você que está assistindo todas as sextas esse programa que fala sobre a Bíblia, sobre a verdade. Vamos falar sobre as coisas que tem na Bíblia, tão somente na Bíblia. Você vai conhecer toda a verdade. E você não vai ser enganado antes de Jesus voltar. Porque até João, na carta de João, 1 João, capítulo 4, versículo 1, ela fala assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, a qualquer pessoa. Ok? Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora.
você tem que provar, você tem que confirmar se o que ele fala está de acordo com a Bíblia, se o que ele fala realmente tem base bíblica e cabimento. Porque muitas pessoas têm falado coisas que para se beneficiar, né? Como Mateus 7, versículo 15 fala, né? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Eles se apresentam disfarçados de ovelhas, mas você não vê fazendo nenhum benefício ao próximo, você não vê pregando o evangelho correto, você não vê ele fazendo obra alguma em benefício das outras pessoas, mas muitas vezes vivendo de luxúria, né? Pela sua denominação que ele mesmo criou, porque discutiu com outro pastor, ou então algum associado de alguma religião, né? É por causa disso, porque um pastor briga com o outro, houve uma coisa que algum não discorda, né, do outro, e aí as pessoas se dividem e vão formando assim outras religiões. Por isso que há milhares e milhares de religiões no mundo afora. Isso só acontece com o cristianismo. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, ele nos orienta, né? Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costumam fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Isso é Pedro falando das cartas de Paulo. Paulo, por ter uma linguagem diferente, mais culta, né? Uma linguagem diferente dos demais discípulos, muitas pessoas tinham a dificuldade de entender, né? A dificuldade de ali interpretar, né? O que Paulo queria falar, né? E ele diz que por causa disso, por causa das orientações do que Paulo dava, né, que havia no passado e hoje não há mais, coisas que era do santuário, que pertenceu ao santuário e hoje não é mais válido, e outras coisas também, pessoas não entendiam direito, né? E assim ensinavam a outros. E muitas vezes deturpavam, colocavam erro no que anunciavam, né? E levavam muitas pessoas ao erro também, sabendo que ali estava errado, mas também eles pregavam e ainda hoje pregam em benefício próprio, né? Para o seu próprio benefício, não para o benefício do evangelho, da salvação, mas pelo seu próprio benefício. João 7, versículo 17 diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, de Jesus, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. João falando aos demais, não, é no livro de João, né? Ali falando aos demais, se alguém quiser conhecer, fazer a vontade dele, de Deus, você conhecerá a respeito da doutrina, se o que eu falo é verdade ou não, né? Ali, Jesus falando. Se você quer saber se a pessoa fala a verdade, prega a verdade, você tem que confirmar na Bíblia. Confirmar se aquela doutrina é certa, se ele não está pegando só um texto pequeno para fazer desse texto a sua doutrina, porque para ser uma doutrina tem que ter algumas coisas explicando em um capítulo
explicando em outro capítulo também, em outro livro, né? E assim confirmar em várias partes da Bíblia. Não é só em um texto, em um versículo que se faz uma doutrina. E Jesus falando, né? Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ao acontecer essas coisas, né? Isso que vimos, os terremotos, as catástrofes, as doenças, epidemias, fomes, guerras em todos os lugares, o evangelho sendo deturpado, pessoas dizendo que é Jesus, dizendo que é Cristo, dizendo que é profeta, muitos falsos profetas por aí. Quando acontecer essas coisas, erguei a vossa cabeça, porque a sua salvação está próxima, a sua salvação se aproxima. E a última coisa que vai acontecer antes de Jesus chegar, Jesus afirma que é esta. Mateus 24:14. Ele diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então verá o fim. Esse evangelho é o evangelho que está na Bíblia, o evangelho eterno, o evangelho de Deus, de Jesus. Não em doutrinas, em coisas que seres humanos falam e inventam, mas é o evangelho de Jesus, de Deus. E em Apocalipse 14, vou pegar só um versículo aqui, 14, versículo 6 e 7, ele fala assim, né? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Essa última parte se volta para a criação do mundo, onde Deus fez todas as coisas e no sétimo dia descansou. E serviu de exemplo para todos nós, né? E esse evangelho, o evangelho vai ser pregado a todas as nações, tribo, língua e povo, dizendo: temei a Deus, tenham respeito a Deus, obedeçam a Deus, preste culto somente a Deus, seja reverente a Ele, temente a Ele. E Jesus repetiu um versículo que está lá em Deuteronômio. Ele disse assim: amarás a Deus amarás a Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças. E isso que devemos fazer: amar o Senhor teu Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Então somente a Ele, e não mais a ninguém. Prestar culto só a Ele, não mais a outras pessoas. Em Lucas 21:34, diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca se vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Você não deve se preocupar com as coisas que acontecem nesse mundo. As coisas que muitas vezes é colocada para nós para que nos desvie do caminho de Jesus, de Cristo, de Deus. Muitas pessoas trocam
Deus por diversões, festas, orgias, carnavais, festivais de rock, futebol. Muitas pessoas lotam estádios, pagam um preço muito elevado para ver seu ídolo, seu craque ali, como se diz, né? Jogando, seu time de coração. Cuidado com essas coisas. Cuidado com os vícios, com as bebidas, com as drogas. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O que você precisar, Deus, Jesus, vai acrescentar. Você não precisa se preocupar com o que comer, o que vestir, porque Jesus, Deus, estará com você todo o tempo, em todo lugar. Porque não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Jesus não está demorando a voltar, Ele breve vai voltar. Os acontecimentos que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor confirma isso. E Ele só está tendo paciência, calma, para que eu e você e muitas outras pessoas venham ao arrependimento e que sejam salvas e que se voltem para Ele. Não será o caso de você. Jesus está esse tempo todo demorando a vir porque você não se entregou a Ele ainda. Será por isso que Ele não voltou? Porque o mundo está, as pessoas estão entregues às diversões, aos entretenimentos, às paixões, às coisas que o mundo oferece como prazer, bebida, sexo, prostituição, criminalidade. Muitas coisas estão acontecendo e apontam para o fim. Por isso, Jesus não voltou ainda, esperando que todos venham a se arrepender. É óbvio que muitas pessoas já morreram e tiveram a sua vida já traçado o seu destino, já foi traçado o seu destino com a sua morte, porque não se arrependeram. Não querendo que aconteça o mesmo com você, ou que Jesus venha e você não tenha se arrependido ainda, Ele está lhe dando tempo. E o apelo de Jesus para mim e para você, para aqueles que não foram ainda entregues a Ele, o pedido dele é esse, né? Se arrependam, se arrependam. Peçam perdão a Deus, a Jesus. Ele se compadecerá de você. Ele perdoará os seus pecados. Ele vai estar de braços abertos quando vier nas nuvens do céu para buscar a mim e a você. Mas é preciso que você entregue seu coração, sua vida a Ele. E na próxima semana vamos falar da sua vinda, como vai ser nos instantes da sua vinda, como Ele vai vir, o que vai acontecer. E que você esteja preparado para que esse grande dia não venha a você como um laço, não venha de surpresa, mas que venha a você como a esperança de uma
salvação em Cristo Jesus para a vida eterna. Eu convido a você a curvar sua fronte, fechar os seus olhos e meditar comigo nessa oração. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, que você possa compartilhar esse capítulo, essa mensagem dessa história a mais pessoas, que pessoas possam também ter o conhecimento da verdade, possam ser transformadas por Cristo, pelo Espírito Santo. E que possamos estar na próxima semana juntos, aqui na próxima sexta, às 8 horas da noite. Conto com você e até mais.